Aleluias. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor. Eu te glorifico, te bendigo por mais uma manhã, mais um domingo que a tua igreja se reúne, ó Deus, para glorificar o teu nome, para declarar, Senhor, quem tu és em nossas vidas. Para engrandecer a ti, ó Deus, também em reconhecimento, louvar o teu nome, por meio das nossas músicas, das nossas ofertas, do nosso coração, Pai. Nós temos tão pouco para te oferecer, diante de tudo que nos ofereceu. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre cada um esta manhã. Que a tua palavra, Senhor, alcance os corações daqueles que estão aqui, daqueles que vão acompanhar ao vivo ou em algum momento, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus onisciente, onipresente, que o teu Espírito Santo toca nas pessoas em qualquer tempo. Eu sei que tu és um Deus atemporal e pode fazer coisas maravilhosas. Que realmente, ó Deus, a tua palavra possa cair em terra boa nesta manhã, Senhor, e crescer e multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, de tudo que for semeado. Que o teu Espírito Santo ache, Senhor, corações abertos, ache, Senhor, corações, ó Deus, que caiba a tua palavra, e que realmente, ó Deus, o teu milagre seja feito. Amém? Graça e paz, bom dia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ontem eu estive com o Wagner ali no Jardim Eliana, que é Deus em Cristo, num culto ali de homens, ou para homens. Na verdade, o culto é para Deus, né? A gente apenas o faz. A gente fala, esse é o culto das mulheres, é o culto dos homens, o culto das crianças. Mas é a linguagem. Mas foi um tempo muito precioso, muito bom. Os dois tempos que realmente pudemos adorar a Deus, foi o irmão Jorge da Ilha do Bororé, que agora eles não vão chamando mais Ilha do Bororé. É Ilha do que, Wagner? Ilha de Beraca. Porque o significado de Bororé não é muito bom, né? Aí eles chamam, ele diz que a igreja deles não é da Ilha do Bororé, é da Ilha de Beraca. Ilha da bênção, né? Não a ilha da maldição. Alguma coisa, tem um significado, esqueci agora, que não é nada bom que significa Bororé. E eu achei interessante isso. Pude rever alguns irmãos ali, o pastor Marcos Antônio, inclusive. E depois tivemos uma imersão na unção do sal grosso, né? Um churrasco que os irmãos fizeram lá, foi um tempo muito bom. Os irmãos já ficaram tentando achar uma coisa bem espiritual, não, foi carnal mesmo. É como eles chamam, um grupo de homens lá, e falou, gente, está chegando o dia da unção do sal grosso, não esquece, né? E eles brincam assim. Graças a Deus. Queridos, eu tenho falado sobre homens de fé, só como menção, aí falamos de Abacuque, falamos de Isaías. Hoje eu quero falar de um livro, ou uma carta, aliás, que é pouco mencionada, que é a carta de Judas, não os Iscariotes, né? Mas Judas, irmão de Tiago, filho de José. O José, o marido de Maria. Tiago e Judas foram dois irmãos, tinham o João também, que eram filhos de Maria e José. E é interessante que não se fala muito, quase não se faz menção dessas questões. Teve as filhas, as irmãs, que o próprio Evangelho também menciona, quando Jesus está lá no templo, alguém fala assim, teus irmãos e tuas irmãs e tua mãe, está aí fora. E aí, nesse momento que ele diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é os que fazem a vontade de Deus. Mas fazia menção à sua família, tá? E Judas é um deles. Judas tem uma carta curtinha, mas é muito interessante o conteúdo da carta de Judas. Judas era meio Tiago, assim, bem parecido com Tiago, duro, direto, objetivo, racional, não tinha meio termo, não tinha palavras simples, ou aliás, complicadas, ou meia volta para falar. Ele era direto, batia. Que nem Tiago fala, o irmão dele lá, que fala assim, bota um cabresto aí, para controlar a sua língua. Faça que nem faça para os cavalos. Tiago tem essa linguagem mais pesada, ele fala, bota um cabresto, assim você consegue controlar a tua língua. Eu não sei quem já viu cabresto, tem um ferro que atravessa a boca do cavalo, que
pressiona a língua do cavalo, né? E ele usa essa expressão, falou assim, olha, bota um cabresto aí, vê se para a tua língua, para você parar de falar mal dos outros, para você parar de incendiar a vida dos outros e a própria vida. Então, Judas, irmão de Tiago, ele trabalha um pouco nessa linha. Eu quero ler com você essa carta de Judas, e depois eu quero permanecer nesse tema, que é permanecer de pé em tempo de caos. Tá? E esse é um tempo que nós estamos vivendo de caos. Nós estamos num caos grande, não só no Brasil, pelo mundo afora. Esses rumores de vai sair uma guerra mundial, não vai sair uma guerra mundial, como é que está esse negócio? E tem uma coisa própria no nosso país, o caos na política, o caos na geopolítica, tem um caos para todo lado, o caos na internet das brigas, das acusações, do que é verdade e o que não é verdade. Está começando a ficar difícil separar uma coisa da outra, e no nosso meio tem a questão do que é joio e o que é trigo. Sabe, essa expressão que Jesus usa, que está um pouco mais complicada de entender. Mas vamos ver o que Judas escreve em sua carta. Ele diz assim, começando do versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Cristo Jesus. Isso que ele fala, chamados são aqueles da igreja, aqueles que o Senhor os chamou. Diz, amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos, ou à igreja. Ele fala, eu queria muito falar dessa salvação, mas tem algo maior que eu preciso falar com vocês, que é essa coisa de batalhar pela fé. Ele fala de uma vez por todas, assim, batalhem pela fé. Ele, versículo 4, ele diz, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltrar-se dissimuladamente no meio de vocês, pessoas enganando-nos, mentindo, pessoas fazendo coisas no meio da igreja para afastar a igreja do Senhor. É disso que ele está falando. Tem gente que se infiltrou no meio da igreja para isso. Seguindo, diz, estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens não são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancados pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos.
estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as densas trevas. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios foram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm Espírito, não têm o Espírito Santo. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebata-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua própria glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quem tem aí a versão NVI, por exemplo, não sei se em todas as versões aparece, aí no final aparece uma palavrinha escrito doxologia. Aí você fala, doxologia, o que é isso? Algum remédio? Não. Na oratória, na questão, é um arremate, um fechamento, é uma expressão de louvor e honra e glória a Deus. Dependendo, a filosofia tem um outro termo, mas os arremates na liturgia católica se usa muito. A doxologia. Vamos fechar a oratória, o texto, a narrativa, porque às vezes ainda aparecem alguns termos mais antigos, né, que já quase não se usa. Mas, em suma, essa é a carta de Judas, é uma carta que é como um alerta urgente, quase um despertar espiritual, assim, ela traz grandes alertas, e o interessante é que ela é extremamente contemporânea, parece que Judas escreveu isso aqui no século XXI, olhando para esse cenário, olhando para tudo o que está acontecendo, ouvindo o que tem ouvido, e aí Judas pensa, preciso falar isso com a igreja, eu tenho uma urgência para passar para a igreja, e eu vou escrever essa carta, e eu diria, essa carta foi escrita para nós, hoje, ela está sendo manifestada hoje. Provavelmente você fala assim, eu nunca parei para ler Judas, porque eu nunca gostei desse nome, por causa do outro Judas. E aí, a gente lê muitas outras coisas. Eu já li essa carta algumas vezes, tem uma série de coisas marcadas. Teve um dos ensinos que nós tocamos nos assuntos, principalmente algumas coisinhas que nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque a ideia não é replicar a carta, mas, assim, qual é aquilo que, basicamente, Judas vai trazer? Permanecer de pé em tempo de caos. Havia um caos naquele período. O Império Romano, os judeus, o cristianismo tentando se manter de pé, se solidificando, pessoas sendo presas, e havia muita coisa, havia muito caos no meio. Então, para ser cristão não era fácil. Mas, assim, há uma urgência. E é interessante que ele escreve a pessoas feridas, confusas, cercadas de vozes distorcidas, assim como nos dias de hoje. Tem muita coisa distorcida, muita fala. É interessante que eu estava conversando, agora não lembro, essa semana, com algumas pessoas falando sobre tradução de Bíblia, o que constava em uma, o que não constava em outra, e como surgiram muitas editoras que estão
também imprimindo Bíblias. Nós tínhamos a Sociedade Bíblica do Brasil, que era a mais antiga aqui, só que começaram a surgir muitas editoras editando Bíblia, editando assim, fazendo, imprimindo, e começou-se a ter novas traduções, novas versões, e algumas palavras foram substituídas, tá? Como na própria NVI digital, se você tem um aplicativo mais antigo e um mais recente, a palavra alma é substituída por espírito, aí você fala, está falando da alma ou está falando do espírito? Tá? Então, tem esses detalhes, que às vezes a gente tem que estar atento. Fala, peraí, eu sempre li, agora está escrito assim, isso é apenas um sinônimo, ou não é apenas um sinônimo, é um adjetivo, é uma qualidade. Então, deixou de ser qualidade, tem uma outra referência, um outro sentido. Adjetivo é quando eu digo, aquele vaso é vermelho, aquele é bege, então eu vou trocando, tá? Os sinônimos são semelhantes, palavras que você pode usar para dizer a mesma coisa. Até aí você pode trabalhar isso. Agora, essa coisa de começar a trocar adjetivos, que vai esvaziando o evangelho de Jesus, que vai relativizando, não é mais assim, isso não tem nada a ver. Às vezes a gente tem que começar a ficar atento a isso. Porque às vezes o tempo vai passando e a gente fala, não, ficou mais fácil de entender. Por que ficou mais fácil de entender? Não foi só a palavra em si que eu entendi mais fácil, é que eu achei que agora fica mais fácil de cumprir. Ficou mais leve, mas esse mais leve mudou. Veja bem, você não precisa perdoar 70 vezes 7, mas não, isso foi só para Pedro. Fica só no 7. Se eu suprimir os 70 e deixar só o 7, já foi. Não, hoje está mais fácil agora. Você está aí? Você está me entendendo? Voltou para a escola? Lá para a aula de português da 4ª série, quando a professora falava de adjetivos, sinônimos, não sei o quê, né, professora? A Gládia já lembrou, está vendo? Já voltou para a escola também. Ela falou, análise sintática. Porque a gente confunde, sabe? Se a gente não tomar cuidado, a gente entende como sinônimo, mas não é sinônimo, já mudou. Tem outra coisa, tem outro significado. O Evangelho de Cristo, ele nunca vai ficar assim, fácil, ao ponto de eu achar que eu não preciso mais negar a mim mesmo. Não. Eu posso arrumar formas diferentes de explicar isso, mas eu não posso mudar isso. Ok? Vamos voltar para cá, vamos sair da sala de aula. Eu quero discorrer com vocês 3 coisas. Aliás, dentro dessa introdução que eu estava falando, sobre a carta de Judas, ele fala sobre que é uma carta para preservar a alma em meio ao caos, sobre não perder a fé, quando tudo ao redor parece desmoronar, e sobre permanecer em Cristo, quando tantos outros estão se afastando. Esse é o contexto que Judas vai discorrer a sua carta, tá? Preservar a alma, não perder a fé e permanecer em Cristo. Essa era a preocupação de Judas, tá? E a gente vai discorrer por esse caminho. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é cuidar da alma em tempo de caos. Cuidar da alma, cuidar da sua psique, do seu entendimento, que Paulo fala sobre o capacete lá da salvação, que ele discorre, assim, guardar isso. Porque no versículo 4 ele disse, pois certos homens se infiltraram, transformando em libertinagem a graça de Deus. Esse é o problema. Então a gente tem que cuidar porque a nossa fé está no nosso entendimento, também está no nosso sentimento, está em nós, e a gente precisa guardar isso, a gente precisa preservar isso. Eu lembro que eu já falei, como João fala assim, que tudo vai bem para você quanto vai a sua alma, e nós não temos o hábito de perguntar, como vai a sua alma? Como é que a gente responderia essa pergunta? Se alguém chegasse, como é que vai, querido? Paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde. E aí, a pessoa não pergunta como você está, ou como as coisas estão, e simplesmente, e aí, como é que está a sua alma? E você, minha alma? Como assim? Como é que está minha alma? Minha alma acho que está bem, não sei, não falei com ela hoje, não. Eu não
Você percebe que é interessante, assim, porque assim, é essa alma, é essa coisa que está em nós, é ela que precisa se converter, porque foi ela que perverteu, foi ela que saiu, e eu tenho que estar de olho nela. Quando Jesus fala vigia e ora para não cair na tentação, não é o nosso espírito que cai em tentação, é essa alma. Foi a alma que havia em Eva que caiu na tentação do Éden. Porque quando Deus sopra sobre o homem, ele diz que fez do homem alma vivente. E essa parte que nesse tempo está vivendo um caos de entendimento e tantas coisas aí. Então, precisamos cuidar da nossa alma em tempo de caos, quando a coisa está revirada. A primeira preocupação de Judas não era a religião, nem com a instituição, nem com os comportamentos externos. Ele está preocupado com a alma. Está preocupado com aquilo que nos afasta de Deus. Porque antes de alguém se desviar dos caminhos, primeiro ele se desvia dentro dele. Sair da igreja, deixar de frequentar culto, deixar de fazer algumas coisas, é a última coisa que a pessoa faz. Primeiro ela morre dentro dela. Primeiro acontece a coisa dentro, é dentro que acontece. Era o que estava acontecendo com a igreja ali no começo. Foi, quando ele fala que muitas pessoas foram se afastando, Paulo também fala sobre isso, João fala do cabra que estava dentro da igreja e impedia que os irmãos, que eles mesmos fossem ter com eles, mas assim, a gente morre dentro primeiro, depois a gente vai lá para fora e chama o corpo. Porque às vezes o corpo frequenta os cultos ainda, mas essa alma, esse entendimento, esse sentimento que sente Deus, já foi. É igual casamento. O corpo é o último que separa. O corpo é o último que separa, porque os sentimentos já foram, as coisas já foram, já estão em outro lugar, já estão em outra pessoa. Simplesmente a pessoa vai para esse lugar distante e chama e diz, vem para cá, vai, vamos viver junto aqui, longe do outro. Porque o que a gente fala? Não sinto mais nada, eu não tenho mais nada com você. Quando eu estou com você, eu não sinto que eu estou com você. É o que as pessoas vivem em relação a Deus, às vezes dentro da igreja. Ele não sente mais nada por Deus, o evangelho já não toca nele, nada faz com que ele sinta alguma coisa, e aí ele já queria estar em outro lugar. E quando a gente quer estar em outro lugar, com certeza, eu já fui. E serve para fazer análise. Como eu me sinto, é que nem trabalho, você fala, eu não me sinto mais aqui. Eu me sinto em outro lugar. E aí o seu corpo vai lá trabalhar no automático e volta para o seu lugar. Queridos, eu vou falar uma experiência rápida minha. Eu me lembro quando a gente morava aqui na rua e a gente falava primeiro falava de mudar, e eu falei, não. Abri o botão aqui. Tá. Tem duas coisas que homem casado precisa ter, espelho e esposa. Tá? Que às vezes o bom senso do espelho não fala, a esposa fala. Vem aqui para guardar um biguinho. Então, nós temos que... Onde eu estava? A minha experiência. Ela puxou meu plug. E aí eu lembro dessa coisa de falar de mudar, fizemos um planejamento para reformar a casa e continuar aqui, né? Mas chegou um dia pensando uma série de coisas, mudou meu sentimento. Um dia eu cheguei para a Gladys e falei assim, eu não me vejo morando mais aqui. Eu não sinto mais morando aqui. E foi essa mudança de sentimento que me fez mudar daqui. Lógico, considerei, botei na balança uma série de coisas. O que seria melhor para os meus filhos, para o trabalho da minha esposa, sabe assim, para a faculdade deles, depois trabalhar. Tudo isso eu peguei, diante desse sentimento, você bota tudo na balança. E deu positivo. Você falou, então, vai. Essas coisas são interessantes. Então, quando você não sente mais, você já, aquela coisa, tem gente que fala assim, você ainda continua indo à igreja, mas essa expressão evangélica de dizer, está desviado ou não está desviado? Às vezes já desviou. É o corpo que ainda não foi, por motivo A, B ou C. E isso aconteceu na igreja desde o começo. Você está aí? Outra coisa que Judas alerta, vozes infiltradas. Nós temos muitas vozes hoje. E não é apenas de pessoas, assim, são ideias narrativas, mentiras que começam a corroer a fé e a esperança, e a internet tem milhões delas. Pessoas falando de coisas que você fala, não é possível. Tem gente que você começa a falar, não, sinto muito.
Porque se você começar a ouvir e dar ouvido, essas vozes começam a infiltrar na gente e começam a corroer a nossa fé. A gente começa a duvidar da gente mesmo, da forma de crer, da forma de viver o Evangelho, que o Evangelho não é uma religião, é uma forma de vida, e aí você começa a questionar um monte de coisa, você começa a relativizar o pecado, e vai indo, e daqui a pouco você fala assim, como uma pessoa disse para mim, eu não preciso frequentar igreja para mim ter relacionamento com Deus. Ok, mas você precisa ter comunhão com o corpo, você precisa estar no corpo. A ceia é feita no corpo, tá? É no corpo de Cristo. E aí, a pessoa simplesmente quer ser um usuário. Usuário. Quando eu preciso, eu procuro o pastor. Quando eu preciso, eu vou à igreja, afinal de contas, estou precisando de alguma coisa, ou uma coisa emprestada. Eu preciso de um jogo de toalha, mesa, eu preciso usar o espaço lá para fazer não sei o quê, eu quero usar, aí ele se torna um usuário. Ele se utiliza do trabalho dos outros, ele se utiliza da alegria, ele só vem no dia de festa. Ele é um usuário. Mas ele não faz parte, ele não é dali. É isso que a gente precisa tomar cuidado. É o que a gente diz na sociologia, às vezes, que a gente olha para o outro e pensa, não, eu não estou precisando de nada dele, não, eu não vou falar com ele. Aí você fala, como é que é? Eu não preciso de nada dele. Eu preciso de algo dele. Então eu procuro ele, eu procuro ela. Isso é coisificar o outro, onde a coisa e a pessoa, eu faço a mesma coisa. É uso, só uso. Tá? Então, assim, eu quero ver fulano, liga para ele, marca um café com ele, qualquer coisa. É pessoal. Mas cuidado para você, no meio da visita e da conversa, não dizer, sabe por que eu vim aqui? Que eu lembrei que você pode me ajudar numa coisa. Aí a pessoa pensa, se você não precisar, você não teria me procurado, né? Você ama a mim ou você ama o que você quer? Aí Jesus fala, vigia e ora para não cair na tentação. Né? Gente, a gente pode estar, a gente pode fazer, a gente pode ir em cultos e visitar outros. Estava assim, mas a questão assim, é essa coisa, será que, como é que a minha cabeça está funcionando em relação a essas muitas vozes, sabe? É muito interessante isso. Tem muita coisa nisso, mas, cuidado com essas coisas que você ouve na internet. Ideias, narrativa, mentiras, coisas complicadas. Essas vozes infiltradas hoje também pode ser pensamentos que distorcem nossa identidade, que deturpa quem você é, que questiona quem você é, que você olha para si e se questiona se você é desse jeito, ou seja o que for. Sentimentos que nos sabotam, culpas antigas que nos paralisam, porque eu ouvi algumas coisas, medos que gritam mais alto que Deus. Palavras que falam mais alto, essas coisas. E o que é muito complicado hoje em dia, que merece um destaque em vermelho, discursos espirituais sem evangelho. Fala positiva, aquela coisa boa, aquela coisa motivadora, aquela coisa que aponta para grandes conquistas, aquela coisa que aponta para coisas que você fala, nossa, isso é o máximo, mas sem evangelho. Nada de evangelho, nada de Cristo. Tem muitas delas por aí. Esses discursos espiritualizados, que, como Paulo fala em Colossenses 2, humildade fingida, falas que falam de anjos que pretextam, coisas que o Judas fala que sabe assim, falam mal dos seres, que fala que Espírito Santo não existe, que os anjos de Deus não existem, que Judas esbarra nisso, mas discursos bonitos, sem Jesus, sem evangelho, é perigoso. Porque me agrada. Nessas narrativas internas que nos afastam da verdade, essa coisa que eu falo, não, mas eu estou bem, eu não preciso, eu não estou precisando, eu estou bem. E se nós olharmos, já
esbarrei nessa situação. Se você olhar para o povo de Israel, o povo de Judá, o rei do norte, o rei do sul, vocês vão ver que o povo se perdeu em tempos de bonança. Quando não estava faltando nada, quando estava tudo bem. Reis que parou o templo, que parou os sacrifícios, que dispensou os levitas, dizendo, não precisa fazer nada, está tudo bem. Gente que não lembro agora, o rei que passou muitos anos, ele substituiu o outro, um dia foi lá num depósito dos escritos e achou os livros da lei, começou a ler, falou, por que ninguém nunca me falou disso? Aqui não está escrito que nós temos sim. E aí ele convoca o povo, ele chama de volta, falou assim, olha, nós temos que voltar a adorar a Deus. Porque quando nós estamos bem, nós tendemos a nos afastar de Deus. Às vezes assim, como eu vou tocar num ponto, às vezes quando está ruim demais. Aí eu questiono Deus. Eu gosto de uma fala de Davi, que ele fala, Senhor, não me deixe ser pobre demais, miserável demais, para que eu não blasfeme contra ti. Mas não me deixe ser rico demais, para que eu não se afaste de ti. Porque nós tendemos a ter problema nas duas extremidades. Os que têm muitos, falam, não preciso. E os que têm quase nada, blasfema contra Deus e fala, Deus não está fazendo nada por mim. O exemplo de Jó sempre vai ser interessante pensarmos. Mas cuidado com os discursos espirituais sem evangelho, as narrativas que falam na gente, que vai nos afastando dessa verdade do evangelho. A maior batalha espiritual acontece dentro da nossa mente, do nosso racional e também dentro do nosso emocional. Acontece em nós. Cuidar da alma é vigiar pensamentos, os nossos afetos, nossos impulsos, essas narrativas. É discernir o que está falando comigo. De onde vem? Quem? De onde vem essa voz? E aí a gente pode viajar. Falar, alguém está falando dentro de mim, sou eu mesmo, os meus desejos, a minha vontade, um espírito maligno. Seja o que for, isso é apenas um pensamento filosófico? De onde vem isso? É o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo? Eu preciso saber o que essas vozes falam. E olha como fala. E como fala? Fala. E a gente fica nesse dilema. Segundo ponto, lembrar quem é Deus para não esquecer quem somos. Lembrar quem é Deus para não esquecer quem somos. Samuel já vai trocar ali. Eu sei que vocês estão lendo, estava vendo uma coisa e eu falando outra. Temos que lembrar quem é Deus e não esquecer quem somos. Acima de tudo, somos filhos de Deus. Por isso que no versículo 17, o Judas fala, lembrai-vos, ou lembre-se das palavras que foram ditas. Lembre-se do Evangelho, lembre de Jesus. O Judas sabe que em tempos de confusão, de caos, a alma humana sofre de amnésia espiritual. Ele esquece. Acaba esquecendo, esquece quem é Deus, esquece as questões espirituais, e aí eu começo a olhar para o Apocalipse. Queridos, por mais que a coisa possa piorar, se a gente sempre esperar o pior e achar que o caos maior, que tudo é apocalíptico, que tudo é o caos, isso afeta a nossa fé. Isso afeta a nossa esperança. Porque se você vive um dia ruim e você disser, olha, amanhã vai ser pior. Se hoje for ruim, amanhã vai ser pior. Amanhã vai piorar. E é o que você está determinando. E a nossa fé vai acabar se solidificando em torno disso. E não dá para usar a palavra esperança dizendo que amanhã vai ser pior. Porque a esperança e a fé é exatamente a gente crer que amanhã pode ser melhor. Diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Porque você fala, não, eu vou chorar a noite inteira e amanhã eu vou berrar o dia inteiro. A minha dor amanhã vai ser maior. É o que a gente poderia chamar de fé invertida. Fé invertida. Judas sabe que em tempos de confusão, a alma humana sofre dessa amnésia espiritual. Quando chega a dor, muitas vezes esquecemos de Deus. O medo aumenta e às vezes esquecemos quem somos. Somos filhos de Deus, podemos orar. Quando o caos cresce, esquecemos o que Deus já fez. E o povo fez muito isso. Esquecer. Quantas vezes Deus não falou, eu tirei vocês do Egito,
Eu fiz isso por vocês. Vocês estão esquecendo do que eu estou vendo. Sabe assim, por quê? Porque o que Deus já fez por nós eu diria assim, a nossa pedra da esperança do futuro. Deus continua o mesmo. Ele pode fazer, se ficou ruim, mas Deus pode fazer melhorar. Amém? Por isso ele repete, lembre-se da fé, lembre-se da verdade, lembre-se da graça, lembre-se da identidade, lembre-se quem é você é filho de Deus. Ele fala, lembre-se disso. Geralmente, quando a gente passa períodos de sofrimento, uma perda, uma angústia, frustração, rejeição, tende a reconstruir narrativas internas distorcidas, que acaba desconectando da sua história e do seu valor. A gente cria uma narrativa de pessimismo, de achar que eu vim de família pobre, é assim, nunca me aconteceu nada importante, eu nunca cresci, eu sempre fui assim, dos meus irmãos eu sempre fui inferior, não sei o quê, e a gente vai criando essas narrativas na cabeça, que eu nunca tive nada mesmo, as pessoas, meus amigos que estudaram comigo, estão muito bem, só eu que ainda não, e se nós deixarmos essas narrativas se fortalecer na nossa cabeça, a gente começa a abrir mão de muita coisa. Então, não dá. Às vezes, esses períodos de sofrimento, às vezes na alma, são sentimentos, às vezes, emocionais, uns sentimentos que, hoje em dia, infelizmente, a internet tem prejudicado muita gente, pessoas que ainda têm alguns probleminhas relacionados à inveja, e aí ele vê o outro lá num lugar muito melhor do que o dele, e aí, quando ele olha, e aí o coração dele fala, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Já cresceu, pode ir para lá, eu não posso. Ele foi para Dubai, sabe? E eu fui para Osasco, e não sei o quê. Com R$5,20 você consegue ir a Jundiaí, Mogi das Cruzes. Você vai pegar o metrôzão aqui fazendo Balde de Santos. Você fala, leva um sanduíche de mortandela, você vai longe também. Mas essas coisas, e aí o narcisismo tem feito que as pessoas tenham um problema sério, assim, de, ficar olhando o outro e olhar para si, e querer se projetar ou mostrar uma imagem que não é. Essas pessoas inferiorizadas acabam fazendo isso, porque, afinal de contas, ela tem que mostrar um pouco que também é. Essas narrativas vai afundando a gente, deprime a gente, coloca a gente em buraco. Tem perguntas que às vezes é bom não fazer, para ficar em paz, tá? Agora é esse tempo. Vai viajar? A pessoa fala, vou sim, comprei um cruzeiro. Aí você olha, vou para a praia, vou para o Guarujá passar 15 dias. Você fala, pergunta não, deixa quieto. Porque tem gente que se deprime assim. Em vez de falar, que bom, joia, aproveita por mim lá. Não, a pessoa já, é mesmo. E você? Não vou para lugar nenhum, não, vou ficar por aqui mesmo, eu vou ali na casa da minha sogra, ali no Jardim São Bento Novo. Helenice já falou, e aí é ruim. Cada um na sua realidade. Mas vocês percebem que essas coisas, essas narrativas, e estava acontecendo tanta coisa no meio da igreja, é interessante que o Judas pega isso. E é aí que vem o engano, e é aí que vem esses cabras infiltrados, que vão falando, olha, vem cá, eu vou colocar a mão sobre você, e a unção de Deus vai fazer com que você fique rico. Eu já vi isso pessoalmente, já vi gente falando, pessoas amigas minhas fazendo isso. Hoje Deus colocou sobre mim a unção do milionário. Vem cá, eu vou orar por você ficar milionário. Você vai comprar um apartamento em Dubai, um em Miami, um em Paris, um na Califórnia, um não sei o quê, e o cabra está pagando aluguel ainda. Nada contra o aluguel, mas assim, são essas coisas que corroem as pessoas, são essas coisas que fazem as pessoas apostar em loterias diversas, hoje nas bets, né? Por quê? Porque se Deus falou que eu vou ser, então eu preciso arrumar um jeito de ser. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Não se desconecte da sua história, não abra mão dos seus valores. Cuidado com essas falas. A lembrança aqui não é só cognitiva, ela é existencial, ela tira você da sua realidade, ela afasta você de quem você é. Tá? Nós
Precisamos estarmos conectados com a nossa própria verdade simbólica, a nossa verdade existencial, a verdade do Evangelho. O Evangelho é subjetivo no sentido de fé, de crer, ele não é material. A palavra diz que a vossa recompensa está nos céus, não está aqui na terra. A fé não é uma fuga da realidade. A fé não é uma fuga da realidade. A fé não é um entorpecente. A fé não é uma droga que me faz atenuar, me faz não ver a realidade. A fé serve para que eu consiga ver e até sentir a situação, mas ainda permanecer de pé. Essa é a questão. Porque o nosso tema é como permanecer de pé em tempo do caos. Como permanecer de pé, como fala da armadura de Deus, Paulo fala, olha, é para você resistir o dia mau. Quando estiver ruim de vez. É quando você atravessar o vale da sombra da morte. Só temos que saber, eu sou filho de Deus, e meu Pai, e o Senhor, e o Espírito Santo, e os anjos estão comigo. A fé não é para a gente fugir da realidade. Não é para me esquecer do problema. Não é para fazer que nem a mãe do rei Limoel disse para ele assim, Limoel, dá bebida forte para o pobre, para ele esquecer que é pobre. Alguém lembra desse texto? Pois é. Pensa, o conselho da mãe para o rei, ela fala assim, olha, dá bebida para o pobre, para ele esquecer que é pobre, quer dizer, assim, atenua a dor dele, porque enquanto ele está embriagado, ele esquece quem ele é, e nós não podemos fazer o mesmo por meio da fé, não podemos colocar a nossa vida diante de uma questão religiosa extrema ao ponto de eu esquecer de quem eu sou. Eu continuo sendo filho de Deus, independente do que é, tá? A fé é um retorno à realidade mais profundo de todos. Somos amados, guardados e chamados por Deus. Amém? É as primeiras coisas que o Judas fala. Somos amados, guardados e chamados por Deus. E a gente pode até inverter isso. Chamados por Deus, amados por Deus e guardados por Deus. E é isso que ele começa falando para ele entrar na situação do texto. Quem lembra quem é, não se perde de si mesmo. Se você sempre lembrar de quem você é, você não vai se perder de você. Você não vai ficar se perguntando, afinal de contas, quem sou eu? Qual é o meu propósito no mundo? Para que eu existo? Eu nasci para quê? Sabe assim, eu sirvo para quê? Tem milhares de pessoas que têm se suicidado por causa disso. O número de suicídios entre adolescentes e jovens aumentou assim grandemente. Porque a galera não está mais se achando, ele não tem uma identidade, ele não consegue se entender, está tão volátil, por assim dizer, como o Zygmunt Bauman fala, é tudo tão líquido. A identidade é líquida, a fé é líquida, a sociedade é líquida, as coisas não estão se solidificando, então eu não acho referência, ao mesmo tempo que eu acho que eu estou construído, eu estou fragmentado, eu estou se desconstruindo, eu não entendo porque que eu nem faço ideia quem sou eu nesse mundo. E as pessoas têm se suicidado. E os idosos também, que uma pesquisa mostrou que têm suicidado, porque eles têm pensado, eu não sirvo mais para nada, acabou meu tempo, não sou mais útil, ninguém me quer aqui, ninguém me leva para uma festa, ninguém senta comigo muito tempo. Então, queridos, olha, somos chamados por Deus, somos amados, somos guardados por Deus. Quem lembra que é, não se perde de si mesmo. Terceiro ponto, porque o meu inimigo ali já está caminhando. Terceiro ponto, vamos lá, está lá. Permanecer no amor que nos mantém de pé. Permanecer no amor de Deus. Temos que permanecer. Conservai-vos no amor de Deus. É o que Judas fala no versículo 21. Que, de certa forma, passa a ser como se fosse o coração da carta dele. Ele fala, conserve em Deus. E a pessoa de Jesus Cristo. Jesus fala, olha, crê em Deus, mas também crer em mim. Crer em Deus, não crer em Jesus não faz sentido. Conservar o que chama de religião, mas que ele fala de religião, mas são os valores, são aquelas coisas que a gente preserva, os bons costumes, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 33, ele fala, preserve os bons costumes. Gente, nós temos costumes, mas são bons, esses precisam ser preservados. Tem a comunhão, que também é mandamento.
Temos que preservar algumas coisas. Conservai-vos no amor de Deus, ele também disse, tem coisas que tem que conservar, e a palavra conservar se você pegar o termo conserva, você tem que colocar ali em algo para que ele permaneça. E como é que a gente conserva o amor, a fé? É por meio da nossa própria oração também, que também serve de conservante. É pensar naquilo que realmente é necessário, os nossos valores. Precisamos colocar coisas em torno disso. Os nossos relacionamentos precisam ser conservados. Como? Liga para a pessoa, faz contato com a pessoa, vem para o culto. Esse é um momento de comunhão também, faz parte de Atos 2. Esse é a comunhão de louvarmos a Deus juntos, de confraternizarmos depois ali no cafezinho, mas eu tenho um momento, os 4 pilares da vida cristã do Evangelho é a palavra, a oração, a comunhão e o partir do pão. São as 4 coisas principais que faz igreja ser igreja. Se não, você tirar essas coisas, vira só uma religião. Só, mais nada. Precisamos preservar isso. Não é a nossa força que nos mantém firmes. Não é o nosso esforço. Não é a nossa disciplina espiritual. Não é. É o amor. O amor de Deus e o nosso amor para com Ele. É esse amor que nos sustenta, nos reordena, nos cura, que faz a gente buscar o que perdeu. O que nós perdemos? O amor de Deus funciona como um seguro onde a alma pode, um lugar seguro. Eu me lembrei da nossa terça-feira, onde o pessoal se sente num espaço seguro, que ele pode sentir, ele pode nomear, ele pode confessar, ele pode chorar, se reorganizar e reencontrar um equilíbrio. A gente tem que se sentir assim como igreja. Permanecer no amor é permanecer no único lugar onde a pessoa pode existir sem se fragmentar. Ela pode existir. Ela consegue ser ela mesma. Quando tudo desmorona, a gente tem que permanecer no amor. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor. O amor tudo crê, tudo pode, tudo sustenta. Quando a mente gritar, permaneça no amor. Quando o medo pressionar, permaneça no amor. Que Paulo diz que o amor está acima dos dons. Porque a força que nos mantém de pé não é a nossa, mas é a dele em nós. É a presença do Espírito Santo, é a palavra que nos mantém. Amém? Você está aí? A força que nos mantém de pé não é a nossa, é a dele, é a ação do Espírito Santo. Judas nos convida para cuidar com discernimento profundo da alma. Cuide da alma. Lembrar que quem Deus é e quem somos nele. Permanecer no amor que nos sustenta em meio ao caos. E ele termina com algumas declarações poderosas. Ele fala, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, nos impede de tropeçar, e vos apresentar diante da sua glória com alegria, que é o versículo 24. Amém? Você pode ficar em pé, eu quero fazer a última leitura. E nós vamos orar. Acompanhe na tela. Nós somos guardados, não somos guardados pela nossa força, somos guardados pela força dele. Esse é o amor que nos reconstrói. Essa é a graça que nos reordena, nos redireciona. Essa é a presença que nos sustenta. E por último aí, esse é o Deus que nos mantém de pé. Amém? Esse é o Deus que nos mantém de pé. Precisamos lembrar quem Deus é. Permanecer de pé em tempo de caos. Olhe para o mundo que você está vivendo e creia nisso. Precisamos permanecer de pé. Paulo fala sobre a armadura que Deus pode nos dar. Vamos orar, agradecer a Deus, pedir que o Espírito Santo nos revele tudo isso. Nos dê graça, misericórdia, compaixão.
que eu consiga entender o coração de Judas, a preocupação de Judas em relação à igreja, a nós, todos os irmãos, de todas as igrejas, não importa, onde a carta de Judas alcançar, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra tremenda. Pai, obrigado por essa manhã, por esse privilégio, por essa oportunidade. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade. Nos dê revelação, sabedoria, Deus, que essa palavra possa cair em terra boa, possa crescer, que realmente, ó Deus, esse espaço que há em nós para a tua palavra sempre esteja disponível para o teu evangelho. Revela, Senhor, ao coração dos teus filhos, abençoe, dê graça, tenha uma semana de bênção, uma semana de bênção sobre todos, que o teu poder seja manifesto, que a tua bênção seja grande sobre a vida dos teus filhos, que ninguém seja enganado. Eu creio, Senhor, que nenhum espírito maligno tem liberdade, Senhor, de se infiltrar no nosso meio, de semear contenda e desviar os teus filhos da tua palavra, como Judas diz. Nós repreendemos todo o mal e peço, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que não é da tua vontade no nosso meio seja revelado para que seja exposto, seja, Senhor, repreendido do nosso meio, porque nós só queremos fazer a tua vontade, por mais falho que somos, limitados que somos, negligentes que somos, ou omissos, ó Deus, nós queremos cumprir a tua vontade, que a tua verdade verdadeiramente esteja em nós, porque nós queremos muito conhecer, Senhor, de ti, para que realmente sejamos libertos, como está escrito, e conhecereis a verdade liberta. Queremos sermos libertos de nós mesmos, das nossas narrativas, da nossa mente, das coisas, Senhor, que tem momentos que faz com que, Senhor, até duvidamos de algumas coisas. Queremos, ó Deus, viver na plenitude do teu Espírito. Venha o teu reino, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, essa manhã, em nome de Jesus.